Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Bem, o nosso convidado de hoje tem 60 anos e uma história de vida com muita superação, com uma pitada de humor. De vendedor de picolé, carregador de feira, locutor de anúncios em lojas, a um dos maiores humoristas do Brasil. A carreira artística começou no rádio, passando por vários programas de TV, peças de teatro e até cinema. Estamos recebendo no DNA de hoje o ceguinho mais famoso do Brasil, Geraldo Magela. Boa noite, Geraldo. Prazer Boa noite. Aqui ao vivo e a cores. Eu não posso dizer o mesmo, é um prazer te ver. Gostaria muito que isso acontecesse, mas é um prazer sempre Começou, estar aqui, né? com o pessoal da Band, que sempre recebe com muito carinho. Obrigado. Você é daqueles que perde o amigo, mas não perde a piada. Eu não deixo passar... Como é que eles falam no rádio? A gente fala, eu tenho sempre uma vinheta no ponto. Em cima, né? E o DNA, o que você trouxe aí do seu DNA aí? O DNA que, independente de você, de pai e de mãe, passou por Belo Horizonte, mas não, passou por Venda Nova, né? Eu sou de Venda Nova. Na minha família, a maioria é de Itabira, também do Mato Dentro, Jabuticatubas, e eu fui o único que nasci em Venda Nova. Uma família de 8 irmãos, sendo 5 cegos. Você vê que desgraça pouco é bobagem. E eu fui premiado, eu fui o primeiro a ficar cego. Eu acho que... Você acha esse troféu? Eu brinco dizendo que eu acho que na encarnação passada, eu e meus irmãos fazíamos parte de uma quadrilha de assalto a banco, eu era o chefe, porque eu fui o primeiro a ficar cego. Que é isso? Não, porque agora não, né? No caso eu devo ter feito alguma coisa, né? Porque é uma quantidade de cego, hein? É a cegolândia inteira lá em casa. Mas os seus irmãos, esse bom humor que você tem com essa... Sim. A maioria dos cegos, ao contrário do que muita gente pensa, nós somos bem espirituosos. É claro que a gente fica chateado às vezes quando não nos permite mostrar o talento que a gente tem, porque geralmente, por exemplo, um empresário, quando é procurado por um cego para trabalhar, o cara acha que se ele ficar cego, se o empresário ficar cego, ele vai ficar inválido. E não é verdade. A gente vai dançando conforme a música. Então vamos voltar aqui, o Carrossel aqui um pouquinho aqui. Então nasceu os pais. Quem são os pais? Os meus pais são falecidos, a minha mãe faleceu no ano passado, no ano retrasado, e o meu pai era comerciante, e a minha mãe foi uma heroína, porque ter 5 filhos deficientes, Conceição de Oliveira Sá. Olha, você precisar de ver, todo ano mamãe pegava os filhos todos e ia lá para Santa Luzia, e a gente ficava o dia inteiro, eu acho que se assistir missa, voltasse a enxergar, hoje eu tinha um farol de milha, porque todo ano ela ia lá em Santa Luzia pagar promessa. Eu era atração turística dos hospitais oftalmológicos de Belo Horizonte. Chegava lá, os caras, olha, vem cá. É retinose, é mesmo? Um vinha, olhava, chamava o outro, olhava. E pior que naquela época eu enxergava um pouquinho. E eles colocam assim, mas olha dentro dessa luz. E a luz era um farol. Não, mas tem que ser bem no centro. Eu não, nem no centro, nem no bairro, não estou conseguindo. Mama, tem que olhar, tem que olhar. Você já ficou cego? Vem cá e fica no meu lugar. Que coisa de louco, né? Agora vem cá, e é uma luta, ela é uma lutadora, né? 5 filhos levava e uma educação, como é que foi? Foi barra pesada, né? Eu estudei no colégio normal. E eu tentei estudar no Instituto São Rafael, que é Instituto de Cegos, só que o diretor chamou minha irmã e falou que aqueles que enxergavam um pouco igual eu, um dia ia ficar cego, e eu não, eu ia continuar enxergando. As previsões da mãe de Iná deu errado, e eu fiquei cego e terminei, fiz só até a 8ª série. E aí, como é que foi? Formou? Não, só até a 8ª série, e aí o sonho de todas as pessoas que não enxergam é sempre ligado à rádio. Eu era radiomaníaco. E quando muitos tinham preconceito... Eu já ia perguntar isso exatamente. Preconceito, você conviveu com isso? Permanentemente, a vida inteira e até hoje. Então, assim, o Aldair Pinto, o maior nome do rádio de Minas Gerais, ele fez uma gincana e eu liguei lá para saber, eu acertei a pergunta que ele fez, eu fui receber o prêmio, que era uma lata de café. E no ar, lata de café. Era uma lata de café de 2 quilos, que tinha 1,5 kg. Aí ele falou, o que você faz? Aí na época eu já trabalhava em loja, fazendo liquidação com microfone. E aí eu falava que eu gostava de fazer imitação. Ele pediu e no ar, quando tantos tinham preconceito, ele foi maravilhoso e falou,
partir de hoje, se você conseguir anúncio, você vai apresentar o programa comigo. Eu consegui em uma semana, eu consegui o patrocínio e foi o chute inicial graças ao Odair Pinto. Você já está decorrendo aqui exatamente do histórico que eu ia te puxar a língua aqui, mas você já solta a língua de sogra, de tudo aqui, Eu falo né? o seguinte, cego fala mais do que a gente. Agora, antes de continuar aqui dessa história, você falou que o seu nome, como é que é a história? Você É tem um nome no meio do Magela. É, Geraldo Sebastião Magela Dias. O meu pai... Mas o que preconceito você tem do Geraldo? Você chegou aqui falando aqui? Cara? Geraldo é nome de empregado de fazenda. Geraldo! Traz as vacas! Tião também, né? Tião também? Mas que duro, é Geraldo Sebastião. É o seguinte, mamãe era devota de São Geraldo Magela. O pai era devoto de São Sebastião. Se tivesse mais alguém devoto na família, eu tinha um nome maior do que o da Princesa Isabel. Eu tenho que ficar sério aqui. Mas vem lá, antes do Odair Pinto lá, você vendeu picolé, loteria, carregador de feira, etc. Conta um pouquinho dessas experiências aí. O carregador de feira durou muito pouco tempo, porque eu enxergava muito pouco, pegava um carrinho de mão, né, com um caixote, eu ia na feira para as mulheres fazer a compra e eu levava para casa delas. Só que eu enxergava muito pouquinho, então eu quase sempre eu perdia ela de vista. Isso quando eu não socava o caixote do carrinho na canela de alguém. Então, aí eu passei a fazer coisas que realmente eu dava conta, que era vender picolé, vender chup-chup. Você lembra o chup-chup, que é saquinho? Não. Eu fazia já. Você que fazia? Um envelope de quiçuco dá para fazer 20. Então é aquela água colorida. Entendi. Então eu sempre fui muito criativo. E ajudava, o que você ganhava, você ajudava na família? Como é que é? A família tinha condições? Papai tinha um armazém, quebrou. Você lembra daqueles livros de fiado? Né? Tinha uns livros de fiado lá. Então papai tratava de várias famílias sem ser da obrigação, porque o pessoal comprava na mão dele, deixava para pagar depois e não pagava. Aí papai quebrou. Mas eu ganhava sempre, porque eu sempre, desde 8, 9 anos de idade, eu sempre quis ganhar o meu dinheiro para comprar as minhas roupas, meus perfumes. Independente dos irmãos, que cada um ali, a família cuidava ali, como é que foi? Cada um de nós seguiu um caminho diferente. Pegou um viés aí. A minha irmã, uma é pedagoga, outra é psicólogo. Todos formados, sim? E um é representante comercial de artigos importados, ou seja, muambeiro. Entendi. Aqui, isso é um programa sério. Aqui. Você faz favor. Vem cá, então volta ao rádio aqui, onde você pontuou. E ali foi o início, foi o pontapé inicial ali. Você ficou quanto tempo e fazia o que na rádio ali? Que rádio que era? Repetir. Foi na Rádio Capital, com o Odair Pinto. Tá. Eu participava do programa dele, depois eles me deram o meu próprio programa, depois eu fui para a Rádio Confidência, fiquei lá de madrugada. Mas qual era a pauta do programa? Era humor? Já era humor? Não era um programa que tinha a obrigação de um texto, era um programa divertido, engraçado. Eu punha o ouvinte no ar e tinha uma vez que eu até trabalhava na Rádio Itatiaia, das 4 às 6 da manhã, aí o ouvinte falou, Magela, você fica dando o número do telefone, eu ligo para aí, chama e ninguém atende. Aí eu expliquei, porque o telefone é o seguinte, ele não tocava, ele acendia a luz, eu não enxergava. Mas aí o Cláudio Carneiro, filho do meu querido Emanuel, ele resolveu o problema, que ele trouxe dos Estados Unidos um aparelho, que eu falei que acoplado ao telefone, eu ficava com a mão no telefone, toda hora que tocava, eu dava um choque. Coisa pouca, de 220, alô! Mas aí foi legal, eu sempre me dei bem no rádio, trabalhei no grafite há uns 3, 4 anos, na 98. Espero voltar ainda em rádio. Eu quero fazer meu programa de televisão, talk show, e quero voltar para o rádio também. Sempre com humor? Sempre. Não, sempre. Eu Agora, não de onde que você tirou esse humor? Você tira aí de uma escuridão externa, você tira do seu coração? Como é que é essa história? Eu faço muitas palestras motivacionais, direcionadas de várias maneiras, e eu falo sempre isso. O ser humano é muito complicado, o ser humano já virou uma coisa crônica. Você vai perguntar como é que estão as coisas, em vez de ficar, tá bacana, não sei o quê, às vezes pode não estar, mas a palavra positiva, ela é muito importante. O pessoal, quando você pergunta como é que tá, ele acha que você vai pedir dinheiro emprestado, que ele já fala, tá ruim demais, não tava. Às vezes tá bom, o cara troca de carro todo ano, viaja, mas ele já condicionou a falar que tá errado. Né? Se tá frio, tá achando ruim. Se tá calor, tá achando ruim. Então, e com isso você foi criando um repertório próprio? E é uma coisa, Paulo, muito emocionante. Eu estive em Uberlândia e cada vez acontecem coisas que marcam a minha carreira. Depois de fazer a minha apresentação, viu uma menina
devia ter 20 e poucos anos, eu posso te dar um abraço? Ela me deu um abraço, começou a chorar, falou, olha, você não imagina, eu faço terapia, mas esse seu espetáculo valeu mais do que um ano de terapia que eu fiz, porque como que a gente tem mania de ficar reclamando e você cego, a gente vendo você no palco, a gente esquece completamente que você é cego, a gente vê, você é um bom humorista que por acaso tem essa deficiência e a gente reclamando. E que bom que eu Bacana, fiz bacana. bem para ela e Bacana, tantos outros momentos aconteceram. bacana. Aqui, o Jô Soares, a entrevista que você deu para ele deu um upgrade aí na sua carreira? Com Nossa, certeza? o João é meu padrinho, eu tive, como que eu ia imaginar que eu fosse entrevistado 11 vezes no programa do Jô. 11 vezes? 11 vezes. Eu tive agora no ano que ele se despediu, eu falei, eu tenho que ir lá. Eu liguei para o Vili e falei, Vili, eu quero, puxa vida, no último ano do Jô. Aí ele me chamou e ele no início começou, ele já esteve aqui 11 vezes, não deu uma entrevista que prestasse, Geraldo Magé. Assim, cara? Ele é muito maravilhoso. E depois que eu participei do programa dele, todas as outras produções ligaram para mim, querendo entrevista. Então te deu um caminho aí bacana, a gente abriu portas. Não, aí. portas inclusive internacionais, porque através do programa dele, que passava em Portugal, foi quando a TV SIC, eles me chamaram e eu fui entrevistado no Big Show especial, né, no dia de Santo Antônio, e eu já fui 3 vezes em Portugal. Uma fazendo show e 2 dando entrevistas lá para a TV SIC, e 3 vezes também já fui nos Estados Unidos fazer show para brasileiros. Independente de show também, você entrevista de maneira geral, quanto você deu aí para muita gente, né? Como que eu... Antes de chegar aqui no Paulo Navarro, né? Eu acho que eu já fui, assim, nos principais programas, né, do Brasil. Eu sempre, Paulo, eu sempre achei assim, que a gente tem que fazer uma coisa diferente, chamar a atenção pela diferença. Na Hebe, aqui da Fantinha, está lembrando. Na época, Camargo, a minha madrinha também foi muito importante na minha carreira. Eu estive em 98 na Copa do Mundo da França, e eu queria fazer uma apresentação para a seleção brasileira. Não consegui, mas fiz o meu comentário. Ô, Paulo, eu mandei fazer uma faixa gigantesca escrito Olheiro Oficial da Seleção Brasileira. O cara que foi comigo, na minha camiseta estava assim, ó, Ceguinho é a mãe, Olheiro Oficial da Seleção Brasileira. E na camisa dele estava assim, Bengala também é a mãe. Vem cá, e aí você passou a ter um reconhecimento na rua, onde você ia? A televisão é uma coisa impressionante, porque o rádio, para o cara te conhecer, tem que ficar ouvindo, eu conheço essa voz. A televisão, não. Eu participo do seu programa aqui, no outro dia da exibição, te vi no programa do Paulo Navarro, o outro te vi, então é mais instantâneo, é muito legal. Cinema. Eu fiz um curta-metragem que eu não imaginava nunca que eu ia fazer isso na minha vida, porque no filme eu sou um serial killer, eu mato o cara com a bengala, que tem uma lâmina na ponta. É um curta-metragem que chama Morte Cega. Mas aí é um sonho dentro de um sonho, é uma confusão que eles inventaram, que o cineasta fez daí, ao que parece, eles gostaram. Eu que não gostei, porque eu achei muito, muito forte. Uhum. E teve teatro também na sua vida, né? Teatro é o que eu sempre faço, né? Eu já fiz Ceguinha a Mãe, que é o primeiro. Você ficou em cartaz quanto tempo, Ceguinha a Mãe? Já está em cartaz 23 anos de sucesso. A diferença é o seguinte, Ceguinha a Mãe, 80% a 90% das coisas que acontecem no dia a dia do cego. Os outros é 80% que acontece no dia a dia de todo mundo, no aeroporto, na rua, fala de relacionamento, né? Do antes e depois de casado, essas coisas todas. Aqui, você é bem sucedido. O que está faltando alcançar aí? Com 60 anos agora? Eu quero ter o meu programa de TV. Eu quero apresentar, já está tudo na cabeça. Mas pautado em quê? Humor também? Humor, sempre humor. Eu vou fazer entrevistas, que eu já inclusive gravei com muita gente já, entrevista com artistas e não artistas, pessoas que chamam a atenção de alguma maneira. Eu vou entrevistar coveiro, saber do coveiro se enterro de sogra tem um abatimento, como é que é mais caro, a cova tem que ser mais funda, motorista de táxi. Tem um quadro que é Cegos, Mancos e Loucos, que é eu e o outro humorista, Caquim Big Dog. Cego porque eu sou cego, manco porque ele é manco, e loucos quem paga o ingresso para ver a gente no teatro. Entendi.
Você não falou o nome das demais peças. Ceguinho Chutando Balde. Só Quero Ver na Copa, que foi um ano antes da Copa do Mundo. E o Milhoto Ceguinho. E a palestra, que é Um Cego de Olho no Futuro. Tá. E pautado em quê? A palestra é assim, são 2 momentos. Antes eu falo das dificuldades que eu tive, desde criança, os preconceitos e tudo mais. Depois eu falo como é que eu aprendi a escrever os meus textos, o que me fez a escrever os textos. Aí eu faço o texto, aí passa a ser o show de humor. E no final eu arremato dizendo, pois é, gente, se eu que sou cego, que eu tenho 80%, 90% de condições de fazer as coisas, de realizar as coisas, que vocês que enxergam. Então, acredite mais no seu potencial. Para de reclamar, seja mais positivo. Você pauta sempre disso. E demais dificuldades, o que você falava exatamente na peça? Assim? As dificuldades, para você ter uma ideia, na área afetiva. A minha primeira namorada, aquele fogaréu lascado, tudo assim, de repente a menina chega perto de mim e fala assim, olha, meus pais falaram que eu tenho que terminar com você, que eles me preferem me ver morta do que namorando um cego. Aí, como eu sempre vejo o lado positivo das coisas, eu fiquei arrebentado, fiquei chateado, mas eu falei, gente, não é possível que o pai dela chegou a ser burro desse jeito, de falar isso comigo, que ela não está namorando um traficante. Aliás, traficante cego também ia ser difícil, né? Então, ela está namorando um cara que tem uma deficiência visual. Então, na realidade, eu acho que foi uma desculpa que ela encontrou. Eu não era o namorado que chamava a atenção dela, que não gostava, ela inventou isso, só pode ser. Mas aí eu falei, depois que eu sofri demais, porque ela falou isso, aí eu falei, que bom que aconteceu isso e a vida seguiu. E casou, né? Você hoje é casado? Você vê que cego quem também... que descobriu quem? Cego também erra na vida, né? Eu estou no meu 3º relacionamento. Eu fui casado 22 anos. Tem 2 filhos, né? Foi amor à primeira vista. 2 filhos. Amor à primeira vista. 2 filhos, eu falo que era para ter mais, que cego não viu o que faz, é para ter uns 15. Mas fica muito caro. Entendi. E os filhos têm quantos anos? Como é que eles chamam? O Vitor Rodrigo casou, tadinho, mora lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E o Matheus Felipe, que trabalha como tatuador. Um tem 34, outro 33. Do primeiro casamento? Primeiro casamento. Quem que é atual? Agora é a Dinalva, ela é de Goiânia. De Goiânia. Nós estamos juntos há quase 4 anos. Tá. E boa parceira aí? Boa parceiraça. Né? Cresci o olho nela. Você cresceu? Você sabe o que aconteceu? Eu fui fazer um show nos Estados Unidos. O cara, ele casou aqui no civil. E 25 anos depois resolveu casar no religioso. E aí ele me chamou para, depois do casamento, eu fazer o show para os brasileiros amigos dele. 250 convidados. E aí lá eu conheci o amigo da Dinalva, conversava com ela pelo WhatsApp. Aí ele viu que eu estava catando a latinha danada, precisando de arrumar uma namorada, que trem todo. Aí ele falou de mim. Catinho, como é que é na lata? Como é que... Tava catando a latinha danada, tava carente. Aí falou, vou arrumar um namorado pra você. Mas arruma um negocinho bom, hein, meu irmão? Eu não enxergo não, meu... Não é porque eu sou cego, você vai me arrumar uns canguiços. Aí, meu e aí, tá aí. O amor é lindo, né? O amor é lindo, eu vou te contar agora. O amor é cego, né? Amor é cego. Eu vou chamar o intervalo comercial e a gente volta já aqui com você. Bom. Obrigado. Não, já. Volta com o programa DNA. Com quem faz e acontece hoje é o Geraldo Magela. Que figura. Eu estou tentando ser sério aqui, gente, mas é difícil esse papel aqui, porque o homem realmente é uma piada, literalmente aqui. Mas tem que ser descontraído mesmo. Tem que soltar, né? Do jeito que as pessoas gostam, tem que soltar o humor e as pessoas gostam, né, de um programa bem-humorado, né, de ouvir coisa bacana. Bem, a experiência sua, no primeiro bloco ele contou toda a trajetória dele, então vamos lá aqui. Você, nessa trajetória, você quebrou muitos paradigmas e muito preconceito, né? Vamos situar aqui o nosso telespectador. Foi, ainda hoje, igual eu falei para você, eu tenho uma vontade muito grande de fazer o meu programa. Hoje, depois de tanto tempo, depois de passar por tantas experiências, eu posso dizer que eu consigo fazer um programa de televisão, sim, de entrevistas, que realmente eu tenho uma facilidade muito grande, eu tenho rapidez de raciocínio, eu tenho carisma. Humilde, né? Uhum. Eu fico me autoelogiando. Mas, assim,
Quando eu fui para São Paulo, depois da entrevista do Jô, as dificuldades continuaram. Pois é, as barreiras aí, fala um pouquinho das... Pra você ter uma ideia, olha o que acontece, como que o ser humano é maluco. Eu aluguei um teatro em São Paulo e fui procurar patrocínio. Tinha uma loja lá que não tinha dinheiro, mas a gente fez uma permuta, né? Essa palavrinha é mágica para nós da televisão e do rádio, né? Permuta. Os caras pagam a gente com produto. Então, uma loja me deu algumas calças para eu sortear no teatro, aquela coisa. Aí eu fui com o meu amigo, estava com a minha bengala, segurei no braço dele. Entrando na loja, o gerente, de longe, depois que eu fiquei sabendo, o gerente olhou para ele e fez assim, ó, com a mão. Tipo assim, ele achou que eu estava indo lá para pedir esmola. E isso já aconteceu inúmeras vezes. Quando eu era pequeno, já colocaram moeda no meu bolso. Porque antigamente, hoje não tanto, mas o cego sempre foi visto como pedinte, como vendedor de rifa. Você venceu isso? Venci. Paulo, o problema todo é o seguinte, você trabalha em televisão, você sabe como que é. A dificuldade que a gente tem é de convencer os diretores das emissoras. Porque tem diretor que, por uma questão de vaidade, de ego, só as ideias dele é que são boas. Você tem que fazer a mágica de fazer com que a sua ideia saia da cabeça dele. Tipo assim, não, rapaz, você lembra daquela ideia que você me falou? Ué, mas não falei, não. Você falou? Ah, eu falei? Ah, então... Entendi. Então, assim, não pelo fato de eu não enxergar. Isso é uma questão de ego que tem, lamentavelmente, tem muita gente, eu falo nas minhas palestras assim, quando você entra numa empresa, não entre pensando em sair, pensando no seguro-desemprego, entre pensando que você vai se tornar um dia um chefe. Basta você querer ter palavra e procurar se especializar, se qualificar, porque o seu sucesso depende mais de você. Então, Ok. Vamos rodar aqui agora. Sim. Agora no ping-pong que eu te falei aqui, né? O seu hobby principal, predileto. Tomar uma cerveja e comer uma picanha com alho. Prato preferido. Dá um bafo lascado, não é gostoso? O prato preferido é um cheio de picanha. Cheio de picanha. Tá. Vê que qualidades, o que você consegue... A minha qualidade? Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu sou uma pessoa que eu não faço mais do que a minha obrigação. Então, mas ele é honesto. Honestidade não é vantagem, é obrigação. Então, eu procuro ser correto, procuro fazer o bem. Defeito. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Literalmente. Defeito, Geraldo. Pode ser que seja defeito, mas eu acho que é até vantagem. Ser muito persistente, ter mania de querer fazer sempre bem. Saudade. Uma saudade da minha mãe, que foi uma heroína. Saudade recente do meu querido Ricardo Boechat, que eu ouvia sempre na Band News. Deus o tenha, né? E como é que você lida com a decepção? Você tem aqui, ali, expectativas? Você falou de ex-mulheres? Eu acho que assim, tem gente que fala assim, meu casamento não deu certo. Deu certo enquanto... não tem aquele negócio de ser feliz até que a morte o separe, não. Ser feliz até que a felicidade acabe, que não... todo mundo casa para dar certo, e dá certo até certo ponto. De vez em quando, aí acontece divergência, você tem que fazer de tudo para ser feliz. Mas não tendo jeito. O que você não perdoaria de jeito nenhum? Mentira. Mentira, eu acho que é muito difícil. É muito difícil. Agora, rodando um pouquinho mais. Medo? Medo? Ai, medo. Eu acho que eu não sei te dizer agora, não. Mas se você tem medo de fantasma, não gostaria muito de ver, inclusive, que ia acontecer esse milagre. Deixa. Religião? Eu não tenho uma religião fixa. Eu acredito que existe uma energia muito forte e eu procuro seguir essa energia e sempre fazer o bem. Ok. Se você não fosse Magela, quem que você gostaria de ser? Deixa eu ver. Se eu não fosse Magela, o que eu queria ser... Nossa Senhora, eu queria ser um cara bonito demais, ator, ganhar muito dinheiro. Às vezes está em você mesmo, né? Se você... o legado, você tem 2 filhos, o que você quer deixar aí? Eu acho que eu consegui. Carimbado aí. Eu acho que eu consegui fazê-los. Ele faz tradução de ele fala inglês, italiano, ele é maravilhoso. O outro, ele é um dos melhores tatuadores de Minas Gerais.
e todos são muito do bem. Mensagem para você dar para eles. Que continuem sendo essas pessoas maravilhosas e que bom que eu consegui fazer esse alicerce e que cada um está seguindo com o talento que Deus deu a eles. Okay. O que o dinheiro não compra, Magela? Tem gente que se vende, o dinheiro, tem uns que são mais caros, outros mais baratos, mas o dinheiro a maioria compra. No meu caso, eu digo, por mim, não compro não, eu prefiro viver do meu talento mesmo, sem precisar de... Eu não preciso ficar ganhando dinheiro demais também não, gente. Um dinheiro para comer minha picanha, para viajar. É tipo assim, vamos fazer isso? Vamos. Eu falo, vamos, você fica, peraí, eu tenho que pagar não sei o que semana que vem, tem um troço para vencer, é assim. Você gosta de viajar e o que muda quando você viaja, assim? Só... novos áreas visuais. Eu gosto de viajar e dentro desse meu programa que eu tenho, a minha ideia é o ceguinho mostrando os mais bonitos visuais do Brasil e do exterior. Então tá. É uma ideia legal, né? Aqui, ninguém pensa em morrer, ou pensa, não sei, né? Mas no jazigo ali você pediria alguém para escrever o quê? Jesus, mas escreveu o que no jazigo? Falou assim, é muito difícil. O meu bordão. eu colocaria assim, é muito difícil embaixo, mas foi beleza. Beleza. Agora, beleza também foi você, depois de tudo que a gente falou aqui, como é que você sintetizaria esse Geraldo Magela? É uma pessoa que, eu não sou o Rubinho Barrichello, mas eu corro atrás. Estou na internet, estou no YouTube, é Magela Ceguinho, @Magela Ceguinho, segue o cego. Quem consegue o cego pelo cego será perdido. Magela Ceguinho, vai dar uma olhada lá, que tem meus contatos para você me contratar. Tem um Humor na Praça que eu vendo para as prefeituras, porque é um espetáculo que tem 1 hora de duração e não tem um palavrão. Para ser irreverente, não precisa ser indecente. Orgulho disso tudo, para fechar? Demais, demais. Eu orgulho muito de mim. E mesmo com tanta raiva que às vezes eu passo das pessoas não quererem me ouvir ou me dar a oportunidade, mas eu sou persistente. Ok. Agradeço em nome da Rede Bandeirante Minas aqui. Grande abraço, parabéns pela sua sempre trajetória. Sucesso. Obrigadão. Obrigado.